Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que está no União Brasil e é deputado por São Paulo. Deputado, o senhor vai mudar de partido, né? O senhor vai Sim. mesmo para o partido do presidente Jair Bem Bolsonaro, provável PL? que eu vá para o partido do presidente, sim. Então, se o partido me aceitar, né, e se me der legenda lá. Não, mas os então, bolsonaristas serão bem recebidos lá, né? Pelo que já está acertado sim, com imagino que sim. Então, o presidente Valdemar Costa Neto. Sim, exatamente. Então, a priori é essa premissa aí. Acho que a gente vai trabalhar com isso. Então, Agora a gente vê ali, porque a gente teve lá atrás, na época do Mensalão e depois também no Petrolão, tanto o PL quanto o PP, o Partido Progressista, eles foram muito atacados, tiveram ali seus líderes, inclusive Valdemar da Costa Neto enfrentou aí um processo, foi preso, sim. né, uma época. Como é que é agora um grupo que foi eleito para dizer, olha, nós vamos lutar pela ética na política, fazer ali uma administração limpa e totalmente avessa aquele uso do orçamento? Até a gente comentou no segundo bloco, o senhor dizia que o orçamento tem que ter ali né, não é para deputado ficar lá dizendo para onde tem que ir o dinheiro e coisa e tal. Como é que é agora conviver com esses mesmos personagens em outro momento? Bem, o sistema partidário do Brasil, ele é muito cartelizado. Ele não permite outros partidos surgindo de uma maneira muito mais rápida. Então, se houvesse essa possibilidade, certamente haveria já um outro partido que armazenasse, né, ou que angariasse esses deputados que se colocam com essa missão, que eu me incluo. Né? Agora, então, temos que sobreviver dentro do contexto político e político partidário que existe. Mas o que acontece também é que o eleitorado está muito mais consciente, muito mais ativo e muito mais próximo, sabendo exatamente quais são os deputados que defendem o quê, como é que eles votaram, como é que eles se comportaram nos últimos 3, 4 anos. Então, a visibilidade dos deputados hoje é completamente diferente. Eu até fico imaginando como é que seria eleições há 20 anos atrás, onde não se tinha efetivamente uma rede social. E aí, como é que você ficava sabendo do que um deputado fez ou não fez? Então, o partido controlava muito mais. Então, hoje ele controla menos de quem são os deputados, como é que ele dialoga com as suas bases. E eu acho que é isso que ainda dá para dar esperança para o eleitorado, que eles podem controlar e saber como é que os deputados votaram e se comportaram com muito mais transparência, e aí não importa muito o partido onde eles estejam vinculados. É óbvio que existem situações que você enfrenta como parlamentar, que muitas vezes existe ali um bloco que vai votar num tal item ou num tal tema, e às vezes é uma negociação de lideranças, e isso vai ao encontro ou contra aquilo que você defende. Então, se o partido me der liberdade, que eu acho que ele vai me dar, né, eu estou mais tranquilo com isso, porque eu acho que essa é a única coisa que eu mantenho um certo rigor, é a minha liberdade de pensamento e de votação, para expressar esse pensamento, em função dessa minha, eu diria que consciência ideológica um pouquinho mais altiva e que muitos estão acostumados a escutar. Deputado, antes das mídias sociais, existiam os veículos de comunicação que existem até hoje, né? Sim. E quem dá sustentação à comunicação no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, sim, são os veículos, né? Os veículos tradicionais de imprensa. Até hoje eles dão sustentação. Sim. Quando se quer checar alguma notícia das mídias, tem que ir aos veículos de comunicação. E, geralmente, mesmo notícias das mídias sociais saem de um veículo de comunicação. O senhor não acha que trabalhar apenas com mídia social não é apagar um pouco a imprensa e a real liberdade de expressão? Olha, eu gostaria de falar que sim. Aliás, eu vou corroborar o que você mencionou. Muitas das informações que nós, como ativistas lá atrás, em 2014, usávamos contra, né, ou para mobilizar, vinham da própria imprensa, que eram contrárias ao que nós defendemos, né, em termos de livre mercado. Eram pessoas, ou seja, a nossa percepção da mídia era que a mídia era de esquerda, mas ao mesmo
tempo, essa mídia de esquerda que estava informando Mas é que não os existe uma fatos. mídia só, né? Existem várias. Mas né? assim, a gente sabe que a mídia, em geral, ela tem uma tendência a ser um reforço ideológico para a esquerda. Ela não é uma mídia conservadora, não existe assim, dizer, a maioria dos repórteres, dos jornalistas são repórteres conservadores de direita. Não é a realidade, infelizmente. Então, eu nem falo de repórter, eu falo de veículo. Né? O repórter não Sim, tem um veículo, ele é funcionário de um veículo. Então, assim, o que eu gostaria de pontuar é que a mídia social veio para exatamente fazer o contraponto que não existia. E por isso que cresceu e cresceu com muita força. Foi exatamente a questão da mídia tradicional não ter escutado e não ter dialogado com essa nova mudança ideológica que aconteceu no Brasil e no mundo, né, que foi uma tendência para o conservadorismo, para a proteção das famílias, exatamente porque a esquerda estava no poder ou construiu uma realidade política no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Tá? O movimento é mundial. Então, quando se percebe que não há veículo que representa essa nova realidade, existem essas válvulas de escape, que foi a mídia social. Você acha que tem que regulamentar essa nova comunicação? De nada. Solta, sim. Solta, absolutamente solta. Incluso os insultos, incluso Mas também não é assim, né, deputado, de ficar, defendeu a esquerda. Ou nunca se bateu tanto num governo quanto na época do Mensalão, na época do Petrolão, na época, inclusive, pouco antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós divulgamos tudo o que estava acontecendo. Nunca houve aquilo, não, olha, coitado do Lula, não sei o quê. Ninguém foi para esse veio, né? Concordo. Não existe aí, então, sempre a culpa é da mídia. Né? Porque a mídia não interessa se é de esquerda, de direita, o que interessa é o fato em si. E a gente vê aí hoje uma guerra de versões. Sim. E as redes sociais transformaram a política numa guerra de versões que ninguém sabe mais onde está a verdade. E a gente está vendo isso também agora na guerra, lá na Ucrânia. Causa e consequência. Se a mídia fosse, de fato, uma mídia isenta, plural, que representasse todas as partes, a mídia social não teria crescido. O senhor considera que todas as mídias são iguais, as tradicionais? Não todas, claro que não. Existem várias exceções. No entanto, a maioria, a opinião pública, era comandada por aqueles que tinham editoriais que eram contrários àquela família conservadora, àquela realidade da sociedade que estava se apresentando em maioria. E é exatamente por aí que se fomentou o crescimento da mídia social, porque esses sim representavam, ou menos se diziam representar. E a mídia tradicional, a maioria dos veículos não conseguiu capturar isso. Mas a nova mídia, a mídia social, essa sim conseguiu capturar. Então, causa e consequência. Por que existiu a mídia social? Mas eu acho que criou bolhas, né? Não, criou, não tenha dúvida. A mídia social, ela não tem... Ali não tem nenhum jornalista de formação, ou tem alguns talvez, mas eles não são os que comandam a opinião pública. Muito pelo contrário, quanto mais autêntico e mais parte da população você é, muito mais representatividade e visibilidade você vai ter na mídia social. Então, eles não querem ver o jornalismo formal ali, eles querem ver uma pessoa talvez mais informada do que ele, mas que seja uma pessoa como ele, né? Até em termos identitários. Então, isso aqui pontua o crescimento da mídia social, é confiança direta naquela pessoa relatando a informação nua e crua de primeiro plano. Ao passo que quando você olhava as mídias tradicionais, tinha lá os jornalistas, os editores, o dono da empresa, todos os grupos que vinham a financiar o modelo tradicional de mídia. Então, isso passou a ser um canal de desconfiança. Não que eles não tenham feito o trabalho deles, eles fizeram o trabalho muito. Eu concordo com até a colocação aqui do Trindade. No início, nós nos pautávamos por informações que eram trazidas dessas mídias tradicionais. Hoje também, e hoje também se pauta muito. Hoje eu diria que está um pouquinho ainda, está começando... Mas quando é para checar se é verdadeiro ou não, é na mídia tradicional que a população recorre. Eu acho que, olha, os jornalistas são formados para buscar a informação, a verdade, diante das versões que a gente vê. Mas eu acredito na mídia social, exatamente por quê? Que ela reproduz a mídia tradicional. Não só isso. O que elas pegam na prateleira, que interessa. Não. Eu sou testemunha
de como funciona isso, tá? De como é que a mídia social ela é mais direta e muito mais qualificada. Por que o senhor é testemunha? O senhor eu vou 2 pontos, eu vou falar agora. Quando você coloca uma inverdade, um comentário parcial que não representa de fato ou o todo, ou que atinge o que seria o todo, você tem ali os comentários que aparecem, e muitas vezes os comentários são de especialistas direto que trabalham em uma área específica ou que foram testemunha ocular de algum evento que você relatou errado, ou de algum item que você colocou errado ali na sua... Como eu trabalho um pouco mais na parte financeira, econômica e tal, então, não, isso não é bem o relatório tal, eu mesmo fiz para o banco tal, então está errado o teu relatório. Poxa. Ou... Já corrige na hora. Já corrige na hora, então não tem que passar por um editor, olha, agora vamos publicar uma errata, o ombudsman dentro de uma mídia tradicional vai lá e fala, olha... Mas isso mesmo a mídia tradicional já faz seus sites, né, quando tem alguma coisa errada. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. O senhor entrou para a política, né, o senhor é empresário, cientista político, escritor. Por que entrar para a política e não fazer ali o trabalho fora da política? Por que a política? Porque sendo que o senhor já tinha, digamos assim, a vida ganha, né? Exato, porque o comando, vou polemizar aqui, porque é a realidade. Se não fosse a verdade, eu não estaria falando. Mas eu me lembro, durante o meu período de ativismo, nós queríamos fazer o impeachment da Dilma Rousseff. Falamos com eu e mais um colega do movimento, viemos até Brasília e fomos lá até o Cunha, que era o presidente da Câmara, e falei, Cunha, pauta o impeachment. Por que você não pauta o impeachment? Aí ele falava, não, porque, enfim, dava lá as razões dele. Não foi muito específico. Mas eu falei, então, já que você não vai pautar o impeachment, então paute algo que tire o poder da União de interferir na nossa vida. Comece a pautar a privatização, comece a pautar a redução de gastos nisso, comece a pautar limitação de financiamento de empresas estatais ou de enviar dinheiro para fora do Brasil via bancos públicos, comece a pautar isso. Ele falou assim, boa ideia, cadê o projeto? Então não tinha projeto, não tem os projetos que vão limitar o poder central. E foi isso, eu falei, então eu tenho que entrar lá. E a gente até sondou por fora, com juristas, como é que faz um projeto de lei para a gente limitar e como é que vai ser o deputado vai pautar, o senador que pauta, mas aí tem que formar maioria, aí nenhum partido vai abraçar isso. Então, se você não está dentro da máquina pública, com a matéria-prima que vai fazer a mudança, e você tem ali já o engajamento daqueles que vão apertar o botão pela essa mudança, você não vai mudar nada. Você, como ativista, vai estar sempre limitado. E acredite se quiser, eu prefiro até a vida de ativista. Eu acho que é uma vida mais cômoda, é mais feliz. Ficar cobrando, né, dos deputados. Cobrando. É mais fácil do que estar ali tendo que responder às demandas. Exatamente, né, e não virar da vidraça. Sociedade. Pois é, por falar em vidraça, o senhor estava falando do orçamento, falávamos no bloco anterior, o deputado disse, olha, essa história de deputado ficar mandando emendinha para lá e para cá, tem que mudar. Mas vai ser muito difícil mudar, porque o seu partido mesmo, o futuro partido, o PL, e também o Partido Progressista do presidente da Câmara, adoram esse controle do orçamento por parte dos parlamentares, dizem, olha, o parlamentar é que está lá na ponta, ele que sabe para onde que tem que ir o dinheiro. O senhor acha que vai ter que se fazer um novo pacto aí em 2023 para que o Executivo possa, pelo menos, definir melhor as prioridades orçamentárias, uma vez que hoje são os deputados mesmo que mandam, até com as emendas de relator? Então, o grande perigo agora é que quem comanda o orçamento é o Congresso, não é mais o Poder Executivo. Então, você está dando ao deputado comando absoluto na Lei de Diretriz Orçamentária de poder alocar muito mais parcela de emenda parlamentar e também muito mais parcela de fundo eleitoral. Isso vai causar um problema, eu já tinha pontuado isso, a todo ano vai haver uma exigência dos partidos, dos parlamentares, para aumentar esse fundo. Então, consciência da população e também a predisposição de deputados se colocarem e falar assim, eu sou contra isso, eu sou contra aumentar o fundo eleitoral, eu sou contra aumentar as emendas parlamentares. A função de um parlamentar é de legislar e monitorar o poder executivo, e não é de ficar distribuindo emenda parlamentar. Hoje
isso. Hoje está muito complicado. Alguns prefeitos chegam para pedir dinheiro, o ministro fala, vai no Congresso Nacional. Pois é, olha, a conversa é muito boa aqui sobre política, nós falamos uma política aqui de alto nível. Deputado, a característica do Frente a Frente é exatamente deixar o entrevistado falar, explicar, e a gente cobra aqui e ali. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Então, parabéns pelo programa. E sempre que convidado, vou atender o pedido. Perfeito. Por favor. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é descendente da família real brasileira e o primeiro eleito, né? Nós entrevistamos aqui, deputado, há umas semanas atrás, o deputado Bonifácio Lafayette. Ah, sim. E ele do Bonifácio. Sempre na família dele teve um representante aqui no Congresso Nacional. Sempre, na história do Congresso Nacional. Né? Saiu o pai dele agora e ele entrou. Ele era deputado estadual. Mas é isso, eu queria agradecer muito a você, muito boa noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, Denise, que está de volta de umas férias longas, 3 meses de férias. Né? Ah, quem me dera. Não chegou isso tudo, não, foram só 2 semanas. Mas, deputado, olha, nós vamos convidá-lo para vir aqui da próxima vez falar sobre o seu futuro livro. O senhor está fazendo um livro sobre a família real, né? Também, exato. Pois é um assunto muito interessante, eu acho que merece aqui a nossa... Será uma honra entrevistá-lo por isso. Importante. Muito obrigada pela presença aqui, obrigado, Zé Maria, obrigado a você. Muito bem. Bom, né? Então, até semana que vem. Mas continua aqui na Rede Vida. É que começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, boa noite.